A Top Vida Produtos Naturais acredita que todo brasileiro tem o direito a ter acesso ao que há de melhor na natureza para prevenção e tratamento de doenças a preço justo. O nosso diferencial é que temos uma equipe de consultores que vai acompanhar o seu tratamento. Ligue agora 0800 200 2955, porque Top Vida é mais saúde para você. O programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, lhes desejando uma tarde deliciosa em nossa companhia. Nós temos trazido pautas muito gostosas e vocês têm nos retornado que está sendo muito importante na vida de vocês as informações que o programa Conexão Mulher tem nos trazido. Então, ainda sobre saúde, hoje nós vamos discutir um tema de extrema importância e preocupante na nossa vida. Antes de eu me sentar, nosso querido Brian vai mostrar o look do dia. Eu sei que vocês gostam, então estou de sapatinho verde, usei um macacão verde com acessórios verdes, com detalhes verdes. Um verde esperança de uma tarde deliciosa em companhia dos nossos telespectadores. Brian, eu vou me sentar porque o tema hoje vai se estender bastante. E estamos com esta amiga querida que faz parte do programa Conexão Mulher, que é a Caroline Cavalcante, que ela é a nossa orientadora da saúde. Ela vem nos trazer os conhecimentos para que nós possamos ter um pouquinho mais de saúde e cuidados no nosso dia a dia. Carol, seja muito bem-vinda mais uma vez, minha querida. Muito bom estar com você. Obrigada. Carol é uma parceira, uma querida, uma amiga que eu adoro. Carol, ontem nós falamos um pouquinho sobre obesidade infantil. Sim. E hoje nós vamos falar sobre colesterol e triglicérides. E quando você chegou, você já me passou informações que eu estou muito preocupada e que nós precisamos compartilhar com o nosso telespectador. Então, você comentou que colesterol e triglicérides tem um nome científico. Isso. Na verdade, o nome mesmo é colesterol e triglicérides e a alteração deles é conhecido como dislipidemias, né? Alteração de gordura no nosso sangue. Entendi. E você comentou que existe um número preocupante de pessoas que hoje estão com este problema, com essa deficiência e nem sabem. Na verdade, 17 milhões de pessoas morrem anualmente em todo o mundo em decorrência das alterações aí de colesterol e triglicérides. As alterações de colesterol e triglicérides desenvolvem diversas doenças. A gente vai conversar um pouquinho sobre elas. E 17 milhões de pessoas morrem anualmente no mundo todo em decorrência dessas patologias. Isso é assustador. Sim, sim. Então, por onde nós começamos a falar sobre problemas de colesterol? Qual é o primeiro tema que você vai abordar e vai passar para o nosso telespectador? O que eu quis, eu prefiro iniciar explicando o que é o colesterol, né? O Perfeito. Colesterol é um tipo de gordura, um lipídio, que é sintetizado no nosso fígado e ele é responsável por diversas outras coisas, não só a alteração de gordura no nosso sangue. Ele é responsável também pela produção de hormônios e algumas vitaminas no nosso organismo. E nem todo colesterol é ruim. Eu ia falar isso. Todo colesterol é ruim? Não.
como é que nós sabemos qual é o colesterol bom, qual o colesterol ruim e de que forma nós podemos colaborar para termos no nosso organismo só o bom? Nós temos dois tipos, né? No colesterol, quando fala assim, eu tenho colesterol alto, ou então muita gente fala, eu tenho colesterol. Não quer dizer, todo mundo tem um colesterol bom e um ruim. É que alguns dados são mais elevados, o colesterol ruim, ao invés de o colesterol bom, e a gente tem que tentar balancear isso. Entendi. O LDL, que é o colesterol ruim, a gente lembra do Cebolinha, né? O Luim, que começa com L. Então, o colesterol ruim é considerado como LDL, tá? A gente sempre tem 3 tipos de colesterol: LDL, VLDL e HDL. O colesterol ruim é o LDL e o bom é o HDL. O VLDL é só o restante de uma nomenclatura para fazer o cálculo do colesterol total. Certo. Isso dá o valor total. Então, o que seria o colesterol ruim? É aquele que gruda na parede das nossas artérias, causando diversas outras complicações, como uma arteriosclerose, no caso de um entupimento de uma artéria, um infarto agudo do miocárdio, que é aquele derrame, né, quando estoura alguma veinha do coração ou colaba, e também um acidente vascular cerebral. A gente pode ter esses 3 tipos de complicações, algumas outras complicações também. Então, a gente pode ter um infarto no intestino, que é considerado como um abdômen agudo. E isso em consequência de colesterol também? Colesterol alto, a taxa de gordura no nosso sangue. Então, o que faz o LDL? Ele faz tudo de ruim para o nosso organismo. E o que faz o HDL? São as coisas boas. Ele faz o oposto. Ele, ao invés de ele grudar na parede das artérias, ele ajuda a retirar a gordura da parede das artérias. Ele funciona como se fosse um detergente dentro do nosso organismo. Entendi. Entendeu? E normalmente nós consumimos alimentos que nos alimentos proporcionam tanto o aumento do colesterol bom quanto do ruim. Isso. E aí você sugere esse cuidado alimentar? Com certeza. Para a gente manter os níveis de colesterol adequados, né, tanto bom quanto ruim, a gente precisa manter uma alimentação adequada, prática de atividade física. Isso equivale a 20% do valor adequado do nosso colesterol. Então, tem os fatores genéticos. Se você tem predisposição, seu pai, sua mãe, os fatores hereditários, né? Pai, mãe, avós e avós, você pode ter uma alteração de colesterol mesmo você sendo uma pessoa magra, saudável e que pratica atividade física. Então, quer dizer, a nossa genética, a nossa família influencia de todas as formas a nossa saúde. De 70% a 80% do valor do seu colesterol pode ser genético. Genético, entendi. Isso. E aí essa pessoa que na genética tem uma preocupação maior de tratar do colesterol, ela pode se precaver com uma vida mais saudável. Sim, é necessário. Então, são pessoas que têm um risco um pouco maior. Por isso que a gente precisa sempre fazer uma avaliação da história de vida daquela pessoa. Hoje, a gente pode trabalhar com valores de colesterol. Então, o LDL... Para uma pessoa que não tem fator hereditário, o Luim, para uma pessoa que não tem um fator hereditário agravante, por exemplo, meu pai, minha mãe ou meus avós não têm alteração de colesterol, dislipidemias ou alteração de triglicérides. Eu sou uma pessoa que ingere a quantidade de frutas, verduras e legumes diariamente, não como muito doce, refrigerante, não ingiro bebida alcoólica e consigo praticar atividades físicas pelo menos 3 vezes por semana. Então, a probabilidade do meu colesterol ruim ser baixa é bem maior. Entendi. É diferente de uma pessoa que pratica tudo isso, tem uma boa alimentação, só que a mãe dela e o pai têm um colesterol com esse problema. Isso, alterado. A probabilidade dela precisar aumentar as atividades físicas e a alimentação adequada para não sofrer as consequências futuramente é bem maior. Entendi. E aí, você trouxe alguns exemplos de como seria uma analogia ao nosso organismo, você trouxe algumas coisas para mostrar. Mas eu quero te pedir licença, nós vamos sair para um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Aliás, antes de sairmos,
Já que estamos falando de saúde, eu quero pedir para vocês, lembrando que nós temos uma dica de saúde imperdível que eu vou passar para vocês logo após o intervalo comercial. Nós já voltamos. Peguem canetinha, agenda, telefone, porque vocês vão ligar e pedir este complemento maravilhoso que vai beneficiar a nossa saúde. Nós já voltamos. Para investir no futuro do seu filho, o Colégio Alvorada traz um novo conceito em educação. Para crianças de 4 meses a 6 anos de idade e também inclusão, interação família, aluno e escola, Colégio Alvorada, Rua Salto da Divisa, 404, Parque Alvorada. O telefone 3867-5065. Peguem o telefone e liguem agora para a Top Vida no 0800 200 2955. Eu já apresentei para vocês o Primo Max. Primo Max é um complemento natural, sem contraindicação, que beneficia nós mulheres. Este produto, ele foi elaborado com muito carinho para nós mulheres de todas as idades, para jovenzinhas com problemas de TPM, cólicas menstruais, com acne, para as mulheres maduras, pré-menopausa, os calores. Primo Max, da Top Vida, este eu indico, aprovo e adoro. Primo Max, da Top Vida, para nós mulheres. Liguem agora e falem que viram dizendo que viram no programa Conexão Mulher, vocês vão ter promoção, brindes. Primo Max da Top Vida, 0800 200 2955. Eu estou adorando tomar. Carol, este complemento, este produto é natural, sem contraindicação. Depois quero te apresentar o Primo Max. Tá certo. Já que estamos falando em saúde, Sim. aproveitar para te apresentar a Top Vida e o Primo Max. Uhum. Mas voltando. Então, nós vamos ter uma demonstração, um exemplo, uma analogia, como ficam as nossas artérias com isso que você vai apresentar. Sim. Então, assim, o colesterol, ele... Lembra daquela feijoada que você comeu no domingo que estava maravilhosa e você deixou em cima do fogão de um dia para o outro, não criou aquela gordura densa? Sim. Então, o colesterol, com o tempo, ele vai criando isso. O colesterol, né, o LDL, ele vai colando na parede das nossas artérias. Então, eu trouxe a linguiça, aqui de tudo. A linguiça, a bolacha, o salgadinho, a bebida alcoólica, o carboidrato, o triglicérides, ele é responsável pela produção o triglicérides, ele acumula através dos carboidratos. Entendi. Né? Então, eu achei que a bolacha é uma coisa assim mais... Porque, por exemplo, um embutido, nós temos noção de que realmente tem muita gordura, muito sal, tem muito produto que, de repente, né, temos que evitar ou ingerir uma quantidade bem pequena. Agora, bolacha também. Bolacha recheada,
pão que não seja o integral. Então, mesmo que você tenha o costume de comer pão, tem que optar pelo integral. Tudo que tem um alto teor de fibras. É por isso que você vai conseguindo diminuir o teor de triglicérides e colesterol ruim do seu sangue. Perfeito. Aqui eu trouxe, é bem simples, tá? Eu não queria levar tanto em consideração. Isso daqui seria a parede de uma artéria com... Não sei se onde a gente poderia... Ah, não, eu acho que na frente do seu jaleco. Que esse é vermelhinho. Assim. Conseguiu assim? Esse daqui é a parede de uma artéria. Vocês veem que aqui dentro tem algumas bolinhas, né? Isso daqui seria alguns agregados de colesterol na parede das artérias. Certo. Isso daqui é um colesterol baixinho, a quantidade praticamente normal dentro do nosso organismo. Então, vocês percebem que já tem um teor de colesterol. Aqui já está um pouquinho mais alterado. Né? Vocês veem que já tem uma dificuldade de passar o sangue aqui dentro dessa artéria, que são os caninhos que a gente tem no nosso organismo. Perfeito. E aqui, consegue passar alguma coisa? Nada. Não, né? Então, este seria um exemplo de uma artéria que já está obstruída pelo colesterol ruim. Ruim, isso mesmo. E a obstrução dessa artéria, ela pode causar o quê? Se for no coração, pode ser um infarto agudo do miocárdio. Se for na cabeça, pode ser um acidente vascular cerebral. Se for no intestino, pode ser o abdômen agudo. Então, todas essas alterações que a gente pode ter no nosso organismo, que são fatais. Muitas vezes, né? Se você for associado a algumas outras características, como alguns hábitos, né, na verdade, como tabagismo. Então, se a pessoa é fumante, se a pessoa é sedentária, que não pratica nenhuma atividade física e que tem uma alimentação totalmente inadequada e a ingestão de álcool, com certeza ela pode ser fatal, essa obstrução. Entendi, né? Entendi. Aqui é algo que eu fiz praticamente em 3D, né? Esse daqui seria a demonstração de uma artéria com nível de colesterol baixo. Aqui já seria um pouquinho mais alto o colesterol. Você vê que tem uma dificuldade grande de passar o sangue, mas ele passa normalmente. E esse daqui seria praticamente uma artéria obstruída. Você não consegue passar o sangue. Você tem uma dificuldade grande em transportar o sangue aqui dentro. Entendi. Pela quantidade de gordura. De gordura. A gente tem algumas placas que chama arteriosclerose, né? Ou placa de ateroma, que chama, que ela você tem procedimentos cirúrgicos para retirar essa placa de ateroma do nosso organismo. Não sei, se for na carótida, que é um caninho que a gente tem aqui que passa no nosso pescoço, uma artéria, um vaso, você pode fazer um procedimento cirúrgico e fazer essa retirada, mas eles são bem arriscados. No Brasil, a gente tem em torno de 18 milhões de brasileiros com alteração de colesterol. 18 milhões de brasileiros. Sim. 15% dessa população é do sexo feminino e em torno de 9% é do sexo masculino. Então, as mulheres sofrem mais com este problema de colesterol ruim, colesterol alto. Sim. Por que isso? Porque o colesterol ele também é responsável pela produção de alguns hormônios, que no caso da mulher, se ela tiver num período de menopausa ou tiver alguma alteração de hormônio, principalmente o estrogênio, ela tem uma alteração dos níveis de gordura do nosso sangue. Entendi. E também pela questão de que a mulher, ela consome uns níveis mais de doce muito maior do que os homens. Né? Então, principalmente nos casos de TPM, a mulher sai comendo chocolate, um monte de tranqueira. O sorvete, normalmente, tem bastante gordura saturada. Então, você tem uma alteração muito maior na mulher do que no homem. Do que no homem, entendi. E tudo isso é realmente muito preocupante. Qual é a sua sugestão? Porque você comentou que muitas pessoas desconhecem que já são portadoras do seu colesterol alto. Sim. O que você sugere que todos nós tenhamos o costume de fazer? O que é necessário fazer para que nós tenhamos
esse conhecimento. Sim. Quais são os sintomas? De que forma nós podemos descobrir, olha, eu tenho um sintoma tal que pode me levar a ser consequência do colesterol alto. Ou ele é silencioso e quando chega, vem realmente para causar um problema maior? Normalmente a alteração de colesterol e triglicérides, ele é assintomático, então não tem nenhum sintoma que predispõe, como por exemplo, no caso da pressão alta, às vezes a pessoa sente dores de cabeça, dores nos olhos, alguma coisa assim. No caso de dislipidemias, a gente não tem alterações fidedignas mesmo. Elas podem ser simples, por exemplo, os altos índices de triglicérides, você pode ter aquela barriga um pouco mais elevada, que é a barriguinha de cerveja, o pneuzinho na lateral do corpo, da cintura, como se fosse acúmulos de gordura no nosso corpo. Mas não quer dizer que uma pessoa que tenha a barriguinha de cerveja ou que tenha também esse pneuzinho tem alteração de triglicérides. São coisas muito irrelevantes. Para você descobrir, você tem que fazer uma coleta de sangue, é uma coleta simples, mas precisa passar no seu médico para fazer essa solicitação do exame. Entendi. Então, realmente, a sugestão é que nós tenhamos uma alimentação mais saudável, rica em fibras e que tenhamos atividade física como costume no nosso dia a dia. Tem alguns fatores, né? Por exemplo, algumas pessoas não sabem que aumento do triglicérides, então, eu quero levar uma vida mais saudável, então eu vou comer mandioca, inhame, batata todo dia. Só que são carboidratos que vêm debaixo da terra. Tudo que vem debaixo da terra são carboidratos que têm um acúmulo muito maior de triglicérides no nosso organismo. Então, a gente associa sempre uma coisa com a outra. Se você tem uma dieta baseada, são muitos nordestinos, né, que têm esse costume de comer muita mandioca, batata doce, até no café da manhã. Consequentemente, você tem uma alteração de triglicérides. Se a gente fizer um estudo com quem tem esses tipos de hábito alimentar e quem não tem esse tipo de hábito alimentar, você tem uma diferenciação grande. Carol, esse assunto eu acredito que nós tenhamos que retomar num próximo programa. Nós temos apenas 2 minutos. Eu gostaria das suas considerações finais. E se for o caso, voltarmos, porque eu acredito que tenha muito mais informação a ser passada. Sim. As minhas considerações são ingerir 2 litros de água por dia, evitar doces, principalmente com açúcar refinado, né? Se for o doce de alguma fruta natural, até que a gente consegue balancear um pouco no nosso dia a dia, mas evitar esses doces com açúcar refinado, ingerir 2 litros de água por dia, fazer uma caminhada de pelo menos 30 minutos diariamente, ou 3 vezes por semana, que seja, tentar acumular hábitos saudáveis no nosso cotidiano. Perfeito. Tentar não comer tanto arroz, porque o arroz tem um acúmulo maior de mesmo arroz integral? O arroz integral, ele tem uma grande quantidade de fibras, então por isso que ele se torna um pouco melhor, não por calorias, porque ele tem praticamente a mesma caloria que o arroz branco, mas como ele tem um nível de fibras muito maior, por isso que você tem... Colabora no bem-estar. Isso mesmo. Tá. Poxa vida, que pena. Eu creio que vamos voltar mais um programa sobre isso. Carol vai estar aqui mensalmente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode encaminhar para o nosso e-mail. Meninos, depois coloque o nosso e-mail, Conexão Mulher TV. Isto. Se tiverem alguma dúvida, por favor, encaminhem, que a Carol vai ter um carinho especial para responder para vocês. Infelizmente, o nosso programa passou muito rápido. O assunto hoje foi maravilhoso. Mais uma vez, o prazer de estar com você, Carol. Obrigada por ter vindo. E se for o caso, se tiver ainda muitas outras informações, vamos marcar o próximo programa ainda sobre o colesterol e depois sobre os outros temas que temos já agendado. Obrigada. Gente, beijos para vocês. Obrigada, meninos. Eu adoro compartilhar informações com vocês. Até amanhã, às 14 horas. Estarei aqui esperando vocês, tá? Muito obrigada. Boa tarde, beijos. Adoro estar com vocês. Carol, obrigada. Manda beijo para mamãe e papai. E para sua irmã também. Obrigada, meninos.
Top Vida Produtos Naturais acredita que todo brasileiro tem o direito a ter acesso ao que há de melhor na natureza para prevenção e tratamento de doenças a preço justo. O nosso diferencial é que temos uma equipe de consultores que vai acompanhar o seu tratamento. Ligue agora 0800 200 2955, porque Top Vida é mais saúde para você.